Tá. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui todos reunidos para comemorar o aniversário de mais uma Casa de Jesus. Como foi colocado, meu nome é Renato, eu sou do Grupo Espírita Irmão Gabriel, trabalhador daquela casa que fica em Pirassununga. E para a gente é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês. Uma casa que a gente tem grande carinho e apreço de estarmos unidos nessa tarefa do Cristo. Hoje a nossa proposta, comemorando esse aniversário, é de refletirmos todos juntos sobre a renovação espiritual. Nós temos uma grande quantidade de obras. O Espiritismo em si, ele nos traz com muita clareza que o propósito principal de estarmos encarnados é para nos transformarmos moralmente, para nos renovarmos em espírito. E é fundamental que nós, em espírito, reflitamos sobre o que seja isso. Porque todos nós podemos experienciar uma encarnação dificílima, com muitas provas, dificuldades, desafios. E a gente pode, inclusive, permanecer firme. E a despeito de todo o nosso sacrifício, nós podemos desencarnar e descobrirmos que nós não nos renovamos em espírito. Sofrer por sofrer não nos vai levar a lugar nenhum. E da mesma maneira que a simples ação correta, também não. E aí pode parecer até impactante, né? Eu já faço tudo isso. Aquele jovem foi falar para Jesus, né? Eu pago as contas, honro pai e mãe, sou uma pessoa digna. O que me falta? O que falta para cada um de nós? Como vencer essa jornada da renovação espiritual? No plano maior, nós temos um hospital, é denominado Hospital Esperança, gerenciado pelo professor Eurípides e o doutor Inácio. Esse hospital, ele tem muitos espíritas que faliram nos seus compromissos. Provavelmente foram espíritos que deram tudo de si, se entregaram à caridade, espíritos que frequentaram casas espíritas, aplicaram passes, vieram até aqui à frente, como eu estou, proferindo palestras, expondo o Evangelho. E após uma vida inteira de dedicação, ao desencarnarem, se surpreenderam em regiões muito difíceis. E com a bondade sublime da misericórdia divina, foram acolhidos para esses hospitais. Mas pensemos juntos. Imaginem que alguém se dedique a vida inteira a uma causa, achando que está dando o melhor de si, achando que está fazendo tudo o que precisava ser feito. Abre mão de uma série de prazeres, de facilidades da vida, e depois de uma vida inteira de renúncia, se vê num lugar difícil. Qual de nós não enlouqueceria? O fato é que esse processo de enlouquecimento ele vem acontecendo há muitos séculos. Quantos são os irmãos de outros credos, outras crenças religiosas, que dedicam uma vida inteira, muitas vezes abrem mão de todos os recursos financeiros e são surpreendidos com a vida após a vida numa situação tão desafiadora. Isso é desesperador. E todos nós aqui, provavelmente, em algum momento já enfrentamos isso. Se não todos nós. E isso vai afetando profundamente a nossa fé, as nossas crenças. Nós vamos enfraquecendo e vai se tornando cada vez mais difícil, pedindo provas. Deus, por que eu estou passando por isso?
a gente vai ficando um pouco mais desgostoso, sem saber para onde ir, muitas vezes. E quando a gente adentra nessa sintonia, nessas dúvidas, automaticamente, as legiões de amigos desencarnados, que também experienciam essa dor, essa incerteza, muitas vezes essa revolta, eles também se aproximam de nós, porque há uma ligação vibratória. É muito bom quando a gente encontra alguém que pensa igual a gente, não é? Não é à toa que nós estamos aqui numa fraternidade reunidas, porque é um grupo de pessoas que voluntariamente decidiu estar aqui, porque tem um pensamento similar, há uma similitude de crenças. Então, todas as vezes que nós adentramos no campo da dúvida, né, o Evangelho segundo o Espiritismo é até muito claro, porque ele nos coloca que aquele que duvida já sofre ali na hora. Porque a dúvida é sempre angustiosa, né? Estou no lugar certo, estou no caminho certo. Então, há essa conexão. Há uma conexão. E dessa conexão, invariavelmente, vai nascer uma agitação. Quantos de nós não estamos ansiosos? Quantos de nós, muitas vezes, não estamos agitados? Cria uma espécie de uma simbiose. No exato momento que a dúvida me assola, nós entramos em conexão com esses irmãos que alimentam essa revolta. Porém, conscientes da doutrina espírita, consciente das verdades evangélicas, após ler algumas páginas de luz, após frequentarmos a casa espírita, conversar com outras pessoas, nós arrumamos uma espécie de força, seja pelo dever, às vezes até pelo temor, se eu não fizer o que é certo, depois a coisa pode ficar apertada para o meu lado, como se fosse uma criança, onde ela tem aquele receio, se eu não fizer isso, a mamãe e o papai vão brigar, não é isso? E aí a gente fica com medo, né? E nós somos crianças espirituais. E aí a gente vai pela força do dever, do compromisso, vamos fazer. Preciso fazer aquilo que é correto. E a gente vai. E nós vamos chamar isso de ação correta. Nós pagamos as nossas contas, procuramos ser honestos, procuramos respeitar os compromissos, procuramos ser fiéis, procuramos ser leais. A gente vai se esforçando para ser um indivíduo bom, um homem de bem. Todavia, nós somos capazes de falar daquilo que não sentimos. Nós somos capazes de fazer coisas que nós não acreditamos. Todos vocês podem, inclusive, se emocionar com alguém que vem aqui e faça uma palestra excepcionalmente bela, mas que não acredite em uma única palavra que ele disse, apenas como elemento de manipulação ou baseado na vaidade para subir nos palcos, enfim. Alguém pode fazer todos vocês chorarem e essa pessoa não acreditar em nada. Ou seja, nós não somos necessariamente aquilo que fazemos. A ação correta é importante? Fundamental. Primeiro passo. Moisés, as leis. Vamos fazer. Mas pelo fato de tantos terem acreditado que eu simplesmente sou aquilo que faço, muitos se encontram em estado dificílimo nas alas do Hospital Esperança, quando a gente tem um pouco de sorte.
Porque fazer por fazer, como eu já disse, é importante. Mas acima disso há aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Então, a adoração a Deus, num sentido filosófico, profundo, como a gente encontra na Bíblia, nas Escrituras, a ação correta, nós poderíamos dizer que é adorar, respeitar ao Pai em matéria, na ação, a prática. Mas o convite para todos nós é que adoremos em espírito. Vamos recorrer àquela conversa de Jesus com Nicodemos. É hora de vivenciar em espírito e em verdade. E quando a gente pega o evangélico é rico dessa frase, em espírito e em verdade. Então vem a pergunta, como viver as leis em espírito e em verdade? O que é isso? O que é viver a lei em espírito e em verdade? Viver em espírito e em verdade é viver em pensamento e em sentimento. Posso vir aqui e falar e não sentir, mas o sentir é encerrado em si mesmo. O que eu sinto. Não há como eu sentir outra coisa. O que eu sinto. Eu posso falar aquilo que eu não sinto. Mas eu posso... Você pode aumentar só um pouquinho? Porém, eu não consigo apresentar um sentimento que não seja ele em si. Esse é o grande ponto. O que é que nós pensamos e o que é que nós sentimos? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais nessa reflexão, e aqui eu queria compartilhar com vocês, eu não sou um exemplo daquilo que vou falar para vocês, mas vou compartilhar o caminho que também estou buscando seguir. Porque essa é a proposta de todos nós, encontrar essa paz. Vamos voltar alguns séculos. Todos nós aqui, todos, já nos perdemos no ontem. Já cometemos equívocos. Todos nós aqui, de alguma sorte, já, por algum motivo, fizemos aquilo que não deveríamos fazer. Ou nos mancomunamos com alguns, ou então, cada um de nós prejudicou a muitos. Isso é fato. Todas as vezes que nós promovemos um mal, uma situação desafiadora, isso acaba gerando dores, mágoas. E muitos dos espíritos que são prejudicados, eles ficam presos naquilo. Para que isso não fique tão distante, vamos recorrer aqui ao nosso dia a dia. Quantos de nós já não ficou magoado com alguém? E o nosso pensamento, né, como coloca André Luiz, fica aquele pensamento circular, fechado, mágoa, por que fulano fez isso? Por que fulano fez aquilo? Passa uma encarnação inteira e a gente ainda lembra, às vezes, do que um pai, uma mãe, um irmão, um colega, um companheiro, companheira, marido, filho fez. Nós ficamos presos naquilo. Tanto é que nós podemos encontrar esse indivíduo depois de 20 anos e aquela energia ainda está viva, pungente, está forte ali. Acontece o mesmo em espírito.
Quantos espíritos não estão presos há 1000, 2000, 3000 anos atrás? Um problema mal resolvido de terras, uma decepção, uma traição, uma vingança. E nós vamos chamar isso de tempo do espírito. Cada espírito está no seu tempo. Tem muitos de nós que estamos presos há 2000 anos atrás, numa desavença com determinado espírito, e agora ele veio como meu filho, e eu continuo disputando com ele, enxergando ele como um inimigo. O tempo do espírito está diretamente vinculado ao sentimento. Nós nos relacionamos com o outro de acordo com aquele sentimento e com aquela emoção que nós temos. Se eu tive uma desavença com um colega meu na escola, alguma coisa muito impactante, estou com 42 anos, e imagine que com 15 anos na escola eu tenha tido algum problema. Se eu encontrar ele hoje, eu vou enxergá-lo, percebê-lo, de acordo com aquela emoção, provavelmente de 27 anos atrás. Será que ele é o mesmo? Não sei. Provavelmente ficarei com o pé atrás e vou me relacionar com ele com aquelas mágoas do ontem, ao meu tempo do espírito. E aí fica um questionamento para cada um de nós. Em qual tempo cada um de nós está preso? Tem gente que está preso ainda na cultura grega. Gosta da eloquência, de falar, dos debates, quer convencer a todos e ter razão. Outros talvez estão presos lá numa cultura inglesa, ficaram apaixonados com aquela cultura. E são pessoas cheias de normas, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, etiqueta excessiva, que tira até o fundo a fraternidade. Somos todos nós. Eu também. Em que tempo eu estou? Cada um de nós se apaixonou por alguma cultura e algum tempo. Cada um de nós. E nós estamos presos, provavelmente, em algum lugar. Mas essa não é a cultura do Cristo. Só existe uma, que é a verdade. Então tem gente que gosta da cultura israelense, isso que nós estamos falando só de culturas. Romana, inglesa. E aí a gente se encontra e a gente começa a disputar, convencer. Isso é uma coisa simples, percebem? Vamos chamar isso do nosso jeitão. Cada um tenta convencer o outro e impor o seu jeito. É o meu jeitão. Só que o jeitão não dá com o jeitão para se conquistar o reino dos céus. Porque o único jeito é o do Cristo, da paciência. Jesus estava ali almoçando com os publicanos, comeu com as mãos. Tem muito ensinamento por trás disso tudo. Então a gente se apaixona pelo nosso jeito, temos as nossas mágoas, estamos presos em determinado lugar, estamos aqui todos juntos e queremos provar para tudo e todos que o meu jeito que tem que ser. Mas encontrei esse amigo, ou essa desavença de 27 anos atrás. Provavelmente vou começar a testar essa relação. Vou testar para até ter uma certeza se eu posso confiar nele ou não. Vou tentar fazer de tudo. Vou testar. E se ele escorregar só um pouco, o que eu vou dizer? Está vendo aí a mesma coisa? Eu já estou cristalizado. Nós estamos rodeados
de amigos espirituais e também desavenças espirituais, que nós vamos chamar de credores, porque nós os prejudicamos. É muito fácil nós virarmos para alguém e dizer, você tem que me perdoar. E o Evangelho? É fácil falar isso, né? Para os outros. Eu preciso entender que fui eu quem levedei aquele mal. Fui eu quem levedei aquele mal. É difícil perdoar para todo mundo. Alguns caminham mais, aprendem a perdoar e fica um pouco mais fácil. Mas tem muitos que não aprenderam a perdoar e estão presos lá atrás. E são esses irmãos que se acercam de nós. Vamos começar a conectar um pouco os passos, os pontos. E aí eu decido fazer aquilo que é o correto. Mas eu penso completamente diferente e sinto completamente distante. Esses amigos espirituais, eles vão ver a minha ação correta, mas eles conseguem perceber o que penso e sinto. Ao deparar com a minha atitude, o que provavelmente eles vão dizer entre eles, esses irmãos desencarnados? Olha quanta hipocrisia. Olha que falsidade. E comumente eles estarão ao nosso redor, e quando ninguém estiver olhando, eles também vão ter plena ação das nossas ações. Num trabalho, eu posso continuar sendo aquele desonesto quando ninguém está olhando, vou fazer o que é errado. Coisa simples. Vou enganar, vou embora antes do horário. Tarefa simples. Tenho um compromisso com o meu patrão de ficar aqui até às 17 horas. Ele nunca atrasou o meu pagamento. Como não tem ninguém aqui, hoje, 15h30, eu vou sair. E sempre faço isso. Está tudo certo. Se ninguém viu, está tudo bem. É por isso que a gente não consegue se renovar em espírito. Porque esses laços continuam fortes do ontem. As nossas más tendências continuam vivas. E continuamos num plano de provas e expiações, que é, só faço o que é certo quando tenho uma fiscalização externa. Se não tem, no meu lar íntimo, do meu pensamento e do meu sentimento, faço o que quero. Não tem como. E aí as coisas vão se tornando cada vez mais desafiadoras, mais difíceis. E aí, quando desencarnamos, nós nos sentimos injustiçados. Como uma criança. Enquanto meu pai e minha mãe estão aqui, está tudo bem, eu faço. Mas sozinho, quem eu sou? A evolução espiritual é, antes de mais nada, uma oportunidade de autonomia. Autonomia no conceito profundo da palavra, que é, eu decido fazer o que é certo porque eu quero. Independente de qualquer força coercitiva externa. E isso não tem idade. Não é porque eu tenho 80 anos ou 20 anos que vai ser mais difícil ou mais fácil, que eu sou melhor ou pior. A renovação em espírito, ela é atemporal, porque nós somos eternos. Nós somos infinitos. O espírito é imortal. Então é muito comum nós olharmos pessoas às vezes de mais idade, que vão dizer, já não dá mais, já vivi, já é assim. Não existe isso. A idade do robô de carne, do veículo carnal, não interfere em nada no espírito. Tem gente que tem um Fusquinha, e tem gente que está começando agora e está com a BMW novinha. Mas quem está dirigindo o carro,
Às vezes, quem está dirigindo a BMW novinha é muito mais velho do que quem está dirigindo o Fusquinha. Até hoje a gente não consegue viver em espírito. E a gente vive na matéria. Eu tenho 70 anos, já fiz tudo o que eu precisava fazer. Tem algo muito importante que a gente precisa dar muita atenção na doutrina espírita. Nós evangelizamos crianças, estudamos, mas existe um trabalho muito importante que a gente precisa começar a prestar atenção. Evangelização de idosos. Evangelização de idosos. Por quê? Vai passando o tempo da matéria, nós achamos que não precisamos fazer mais nada. Nós somos espíritos eternos. É a grande armadilha. Já acho que já fiz o que precisava fazer. Isso não existe. A evolução é eterna. Isso é muito importante para todos nós, porque todos vamos chegar lá. Isso significa servir a Mamon, servir a matéria. Se a matéria está velha, terminei. E esse é um dos momentos mais sublimes, porque nesse período é onde nós já cumprimos tudo que a gente precisava cumprir na matéria. Praticamente já perdemos grande parte das ilusões, porque quanto mais passa a idade, mais as ilusões vão caindo. Aquela ilusão, preciso agradar todo mundo, preciso... Então, aquele que tem mais idade na matéria tem um potencial brilhante da renovação em espírito. E é justamente nesse momento de ouro que a maioria dos espíritas cristãos tem se perdido, jogado a toalha e tem deixado de lado reflexões e a oportunidade de promover grandes mudanças em espírito. Porque é justamente, sabemos todos nós, enquanto espíritos espíritas, que no momento que vão se enfraquecendo os laços corpóreos, vão se aproximando esses irmãos do ontem. Nós sabemos disso. Talvez nessa casa, em quantos trabalhos de obsessão já se percebeu aquela pessoa acamada, que vão se aproximando as desavenças do ontem. Ali é o ponto-chave da renovação. Essa renovação ela é constante em tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. Mas aí nós entendemos que renovação espiritual é frequentar a casa espírita por si só. Então eu venho na casa espírita, consciente de toda essa realidade, e solicito que eu estou com uma obsessão, irmãos estão influenciando a minha vida e não deixam eu caminhar. E aí eu peço ajuda espiritual. E peço um trabalho para que esses irmãos sejam retirados. Porque assim a minha vida vai dar certo. Vamos aprofundar nisso. Imaginem que, alguns séculos atrás, eu tenha prejudicado muito um determinado grupo de pessoas. Eu tive muito poder, me perdi no poder e causei grandes desavenças. Estou agora aqui encarnado. Esse grupo está preso naquele tempo e ainda alimenta uma raiva profunda. E eles agora me encontram. E vão começar um processo de sugestionamento, vão começar a dificultar a minha vida. Eu, nessa encarnação, estou buscando fazer o melhor que eu posso. E tenho sentido, parece que as coisas não dão certo.
E eu venho na casa espírita e falo, estou sendo obsediado, que vítima que sou. Tirem esses espíritos de mim. E por quantos anos não fizemos trabalhos para, vamos afastar esses espíritos? Mas eu queria que vocês refletissem com muita simplicidade. Imagine que alguém prejudique vocês profundamente, mas muito, muito mesmo. Acabe com a vida de vocês, destrua a família de vocês, de uma maneira horrenda. E aí vocês encontrem essa pessoa desfrutando uma vida de muita paz, rindo e ainda contando vantagem do mal que ela fez. O que vocês vão sentir? Isso. Todos vocês. Agradeço a sinceridade. E aí vocês estão com tanta raiva e ainda não conhecem Jesus, não conhecem a questão do perdão, que vocês decidem, fulano vai ver. Igual novela, né, que a gente vê. Vou lá tornar a vida dessa pessoa difícil. Essa pessoa que está no bem bom, que fez maldade com todo mundo, ela começa a sofrer as nossas influências de todas as formas. A gente está falando de gente encarnado agora, tá? Que a gente fala mal dela para todo mundo, a gente está tentando destruir a vida dela. Essa pessoa fala, gente, está me incomodando muito. E ela arruma alguém para dar sumiço na gente. Vem alguém e segura a gente à força e tira. O que vocês vão sentir? Vai diminuir a raiva ou vai aumentar? Vocês entenderam o que foi feito nos centros espíritas por tantos anos? As pessoas foram achando que fazer uma reunião de desobsessão, que desobsessão, eu arranco à força o espírito, falo com ele lá 1 minuto e está resolvido. Um problema de uma mágoa de 500 anos. Como que se renova espiritualmente? Transformando a mim mesmo. Renovando a nós mesmos. Eu sei que é um tema delicado e muito significativo, mas nós somos os trabalhadores da última hora, a gente precisa acordar. Eu preciso contar um segredo para vocês, nenhum de nós é santo. Nenhum de nós, desculpa, não sei se já tinham contado, mas nenhum de nós é santo. Nenhum de nós. Essa é a compreensão profunda de se renovar em espírito e em verdade. É quando eu comigo mesmo começo a estar atento àquilo que sinto e que penso. Não é que eu vou deixar de agir, vou continuar com a ação correta, mas eu vou ser senhor de mim mesmo e estar atento a tudo. Estou fazendo isso aqui, mas eu estou com uma raiva danada. Jesus, me ajuda a tirar essa raiva. Me ajuda a transformar esse sentimento. Me ajuda a transformar meu pensamento, essa atenção constante. E aí, quando eu começo a sentir essas influências, eu me encho de uma força nova. Olha a diferença da oração. Queridos irmãos, eu sei que eu já muito errei. E vocês têm razão no que vocês estão fazendo. Mas eu não sou mais o mesmo de ontem. Eu não sou mais o mesmo de ontem. E eu rogo a Deus que vocês possam ser amparados, não para diminuir o meu desconforto, mas é que eu me arrependo do mal que eu fiz e eu acho que vocês não merecem mais sofrer. E eu entendo a mágoa que vocês sentem e a dor que vocês estão sentindo. Me desculpem, me desculpem. É completamente diferente. Muitos não vão sair, porque a gente não vai conseguir falar isso com sentimento. A gente vai falar isso com aquela condição de, porque vou ver como é que eu faço para resolver isso aqui. Porque eu ainda não consegui me colocar no lugar dele, eu não consegui sentir a dor que eu fiz ele sentir.
Não tem arrependimento ainda. Não teve arrependimento. Eu só quero ter uma vida tranquila. A maioria de nós só quer ter uma vida tranquila. Não tem arrependimento. Porque quando tem um arrependimento sincero, emana vibratoriamente de nós uma luz. E aqueles irmãos percebem. É de verdade. No relacionamento a gente percebe isso. Né? Às vezes a gente chega em casa, desculpa, foi mal eu que eu fiz. Desculpa pelo quê? A gente nem sabe às vezes pelo que a gente quer, pede desculpa. A gente só quer resolver a situação. Não há aquela vibração sincera de sentir-se mal pelo mal que eu fiz o outro sentir. A gente só quer ter uma vida tranquila. Isso é puro egoísmo. Ninguém se renova em espírito baseado no egoísmo. Ninguém. Muitos continuarão, mas pelo meu sacrifício diário, pela minha demonstração diária de fazer o que é certo, a despeito de tudo, vai ter naquele impacto vibratório. Até que cada um toma um impacto e fala, gente, mas que atitude foi essa dela? Esse impacto, a desconexão fluídica. E é quando esses irmãos são levados. Às vezes uma situação simples no trabalho. Se eu tenho que aprender humildade, que eu fui muito arrogante em outras existências, tem aquela situação que parece até que eu estou sendo submisso, escravo, humilhado. E mesmo depois de tudo, eu vou lá e estendo a mão. Na hora que eu estendo a mão para quem destruiu a minha vida, aqueles irmãos do ontem, eles vão tomar um choque. Porque é um negócio tão fora de propósito. É aí que as renovações acontecem. E qual que é o caminho para se renovar? Todos nós temos. Graças a Deus, com muita clareza, Evangelho segundo o Espiritismo. Não importa o cenário, quando, nem como, nem com quem. Sejamos pacientes, indulgentes, misericordiosos. Jesus deu o caminho, ele falou, façam isso. Pode parecer a situação mais esdrúxula. Escolham o caminho do bem. Se bater na direita, oferece a outra, no sentido de, não bate de volta. Mostra uma outra realidade. E se pedir para andar 1000? Poxa, meu chefe está me humilhando o tempo inteiro, me pediu para andar 1000. O que a gente faz? A gente chega em casa, vem aqui no centro, se fortalece, agora vai. Só não vou andar 1000 como eu vou andar 2000. Está aqui, ó. A gente vai se enchendo de uma força, mas a força do amor. Agora eu quero refazer a minha jornada. Agora eu quero me renovar em espírito e em verdade. Eu quero transformar atitude, eu quero transformar pensamento e eu quero transformar sentimento. A renovação em espírito, ela perpassa os dois planos da existência. Porque quando eu verdadeiramente me transformo em espírito, em sentimento, quando eu verdadeiramente faço esse esforço para transformar aquilo que sinto, nós vamos desfazendo os nós, as dificuldades nos dois planos da vida. Não importa a dureza de um espírito. Ninguém é impermeável a um ato sincero de amor. Pensemos nisso, todos nós. Pensemos nisso enquanto casa espírita. A única forma de conquistarmos a paz em espírito é renovando em pensamento, sentimento e atitude. É abraçando cada uma dessas dificuldades como uma oportunidade redentora para transformarmos a nós mesmos. Repensemos, inclusive, como conduzimos os nossos trabalhos dentro das casas espíritas, as nossas reuniões. É muito importante repensarmos tudo isso. E muitas vezes temos que ter coragem, inclusive, de falar numa reunião de desobsessão.
você tem razão. Você está certo. Você está certo. O que fulano fez não foi bom. Você está certo. Mas eu acho que você não precisa mais ficar sofrendo tanto. Você merece uma coisa melhor. Nós precisamos deixar de ser vítimas. Nós não somos vítimas. Nenhum de nós. Compreender isso é um passo significativo para essa renovação espiritual. Desejo a todos nós, forças para que ao final do dia a gente pode falar como tem aquela frase no Evangelho, diante dos tantos percalços, diante dos tantos desafios, dos tantos testes que nos vêm a todo momento, os testes para aferir o quanto nós estamos crescendo em espírito, o quanto estamos conseguindo vencer orgulho, egoísmo e vaidade. Eu desejo a todos para que nesses momentos mais desafiadores a gente se lembre de tudo isso e siga firme nesse esforço da coragem de perceber o que a gente sente, como vocês falaram. Eu sentiria muita raiva, isso é importantíssimo. A sinceridade. A sinceridade. Nossa, Jesus, estou sentindo muita raiva, me ajuda a sair disso. Eu desejo a todos que a gente possa vivenciar no Evangelho aquela fala onde ao final do dia, ao final dos desafios, eu possa dizer, eu fui mais forte. Consegui controlar a minha cólera, a minha intolerância, a minha impaciência, a minha dureza, a minha ausência de misericórdia. Consegui controlar a minha necessidade de controlar tudo e a todos. Consegui dulcificar o meu jeitão. Tudo precisa ser do meu jeito. Consegui brigar um pouco menos. Dá para reduzir bastante as nossas batalhas, gente. Dá para reduzir bastante as nossas guerras. Às vezes a gente briga até do jeito que alguém deixa a louça para secar. Será que isso vai mudar mesmo o mundo? E a gente perde a oportunidade de envidar esforço no que importa. A gente briga com tanta coisa que na hora de brigar com o que importa, brigar no sentido positivo, de lutar, já gastamos todo o nosso capital de influência, de tudo, por coisas mínimas, especialmente com os filhos, né? Com os pais, com todo mundo. É tanta coisa que a gente fica que na hora que a gente precisa empenhar toda a energia para consertar um comportamento imoral, uma mentira, eu já estou tão desgastado porque eu gastei toda a minha energia porque as meias não estavam alinhadas na gaveta. São comparações, é só para a gente refletir, para a gente começar em profundidade a refletir como me renovar em espírito. As oportunidades são inúmeras para que possamos transformar a nós mesmos. E guardem, não tem idade na matéria. Não tem idade na matéria. Nós somos espíritas ou não somos? E isso é para os jovens também. Só tenho 15 anos, vou beber, tem que aproveitar. Mas nós já aproveitamos lá na França antiga. Já nos perdemos já lá na Roma. Nós somos espíritas cristãos ou não somos? Então não tenham receio de agora cercear todos os maus comportamentos. Para que a gente possa renovar a gente mesmo. E não tem idade. Especialmente aos nossos espíritos que já estão com um robozinho de carne um pouquinho mais
avançado, aproveitem essa idade de ouro para fazer valer a renovação com maior intensidade. Sempre há tempo, sempre há tempo. Que o Mestre Jesus possa abençoar a todos nós e possa abençoar essa casa para que ela continue sendo um ponto de luz a amparar tantos corações. Queria convidar todos para que pudéssemos fechar os nossos olhos. Elevando os nossos pensamentos, nos conectando a uma região de muita paz. Amado Mestre Jesus, nós aqui estamos todos reunidos em Teu nome, desejosos de nos entregar a esse esforço bendito, de em renovando-nos em espírito e em verdade, possamos conquistar a paz e a felicidade plena em nossos corações. Querido Mestre Jesus, rogamos o Teu amparo, o Teu auxílio, para que diante das tantas adversidades naturais da encarnação, possamos nos manter confiantes, possamos nos manter firmes e resolutos no caminho do bem, sem olhar a quem, nem tampouco perguntar por quanto tempo, mas que possamos sempre fazer o bem, vivenciar a misericórdia, vivenciar a piedade, vivenciar o amor. Que sejamos tão bons quanto podemos ser e que não levemos em consideração o que o outro faz conosco para agirmos no campo do bem. Auxilia-nos, Mestre Jesus, para que nos momentos mais difíceis possamos entrar em conexão com os amigos espirituais maiores responsáveis pelo nosso planejamento encarnatório e naqueles pontos divisórios onde podemos decidir pela força, pela agressão, possamos nos encher desse entendimento maior e consigamos oferecer a outra face, a face da caridade, da paciência, do amor. Sê conosco, Mestre querido, para que cada dia mais nos sintamos mais fortalecidos para vivenciar o Teu Evangelho de luz. Rogamos, ó Pai amado, pelos amigos espirituais que conduzem essa casa, que eles sejam envoltos em muita luz, que eles sejam envoltos em muita paz, para que eles tenham cada vez mais força, cada vez mais ânimo, para tutelar os trabalhos no mais além. E todos nós juntos, Mestre amado Jesus, dos dois planos da vida, te pedimos para que possamos servir cada vez mais, que possamos ter a oportunidade de dar de nós, amparando a todos aqueles dos dois planos da vida que se achegarem a essa casa. Nós te agradecemos, ó Mestre, pela oportunidade de servir. E que em renovando a nós mesmos, em pensamento, em sentimento, em atitude, que em conquistando a nossa renovação em espírito, possamos ser luz a direcionar o caminho daqueles que se achegam a nós com o coração em dor. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e em nossos corações, amado Pai, mesmo que muitas vezes não entendamos o porquê, mas que essa vontade continue sendo feita, hoje e sempre. Que assim seja.